Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Silvia Parreira e obrigada por estar ouvindo este podcast da série Hora de Mudar. Porque para muitas pessoas a mudança é sempre algo muito difícil, quer seja uma mudança física, uma mudança externa, uma circunstância ou quer seja uma mudança interior, né? As pessoas são muito resistentes a algum tipo de mudança. Portanto, aqui o objetivo é oferecer dicas, sugestões voltadas para você implementar essa mudança de uma forma tranquila, com autocontrole e, lógico, com sucesso. E hoje a gente vai falar uma das coisas terríveis que impedem até que você mude, que é a procrastinação. Parece um mal comum e hoje eu vou abordar algumas sugestões para você parar de procrastinar e alcançar os seus objetivos. Que raio é procrastinar, né? Essa palavra que é até meio complicada de falar, né? Então, assim, é deixar para outro dia, deixar para uma outra hora, para um futuro próximo, é ficar adiando tudo que você precisa fazer, quer seja uma tarefa, uma decisão. E como é que se interrompe a procrastinação? Agindo. Quando? Imediatamente. Então, agora. Agir agora é a solução, ou seja, abreviar o tempo, encurtar o tempo. Se você falar, vou fazer isso amanhã, vou fazer semana que vem, o ano que vem eu começo. Sabe aquele regime que sempre começa na segunda-feira, a matrícula da academia que sempre vai para segunda-feira e nunca começa? A poupança, você vai economizar dinheiro sempre mês que vem, quando entrar alguma coisa e nunca começa? Então assim, em vez de ficar adiando essa decisão por mais um tempo, é fazê-lo agora, imediatamente, tá? Ah, mas eu não tenho tempo, então eu vou precisar esperar. Não hesita, né? Você vai descobrir que assim, a ação, forçar-se a agir, né? Vai inclusive construir para você uma motivação para você parar de procrastinar. Então, force-se a agir, force-se a tomar a decisão, force-se a fazer, tá? A regra é faça. Faça agora mesmo, saia da inércia. Esse é o único antídoto para a procrastinação. Por que as pessoas procrastinam tanto, né? Bom, em primeiro lugar, porque aquilo que ela está procrastinando deve ser algo muito desagradável, muito chato de fazer. Ou porque ela realmente não tem habilidade, não sabe fazer, não sabe como lidar com aquilo. Ou então porque a pessoa é mesmo preguiçosa, né? Assim, não levanta o popozinho do sofá, vai lá e faz, tá? Então, assim, muitas vezes as tarefas que você quer fazer, você vai ficar adiando. É verdade, as pessoas até adiam o que querem fazer. Por incrível que pareça, até uma tarefa que elas gostam de fazer, sente que tem vontade, sente que precisa, que é importante, mas elas não têm a maior motivação. Ou, pelo contrário, se sentem muito pressionadas internamente para realizarem aquilo e acabam não agindo, não fazendo nada, né? Como é que a gente interrompe a procrastinação, além de se forçar a agir? Primeiro, ter consciência, né? Precisa ter consciência, é o primeiro passo. Reconhecer que você tem alguma coisa importante, levar a sério. Então, ter a consciência que você precisa fazer alguma coisa que você vem há muito tempo adiando. Na sequência, pensa, por que você está adiando isso? Quais são as desculpas que você está se dando para não realizar o que é importante para você? Então, pensa. Pode ser o quê? Medo? Medo de não saber fazer, medo de ou se vai e faz e não dá certo, então é o medo do fracasso, o medo da rejeição, né? Tem as perfeccionistas, né, que querem fazer tudo tão certinho, tudo tão perfeito, e aí, porque eu não sei fazer, porque eu não posso fazer perfeitamente, então nem vou começar. Uma desculpa também muito comum é a falta de tempo, então imagina, gente, isso não existe. Quando você realmente quer alguma coisa, você dá um jeitinho. Não tem tempo ruim, não tem hora, não tem lugar, você vai e faz, né? Às vezes as pessoas, o que elas têm que fazer é muito estressante, então o estresse atrapalha com o que elas vão fazer. Elas acabam se pressionando tanto, então fica o autocrítico na cabeça, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e ela acaba não fazendo. Ou então a ansiedade, né? A pessoa sabe que tem que fazer, e ao mesmo tempo então fica paralisada, não sai do lugar. Às vezes a pessoa se sente insegura por não saber como fazer, por onde fazer, não, sabe? Então não tem a capacidade de confiar em si mesma. Não é porque não sabe fazer, não tem o conhecimento técnico, teórico. Organizar-se, né? Vai lá, aprende como é que se faz, pede uma opinião,
Não é uma tarefa muito difícil, mas às vezes a pessoa não confia que vai conseguir nem aprender a fazer aquilo que ela precisa para então fazer o que ela precisa ser feito, né? Às vezes antes de fazer ela precisa aprender como se faz, né? Às vezes a pessoa não confia, então mostra que tem uma autoestima muito baixa, então trabalhar a autoestima de repente é uma solução. E porque também a pessoa tem os valores invertidos, então são outras prioridades. Então, às vezes a pessoa quer emagrecer, mas o trabalho vem sempre em primeiro lugar. Então, a pessoa não tem tempo para se dedicar, para ir para uma academia, para procurar uma nutricionista, porque assim, a pessoa está sempre trabalhando. Se ela trabalha, família, trabalho, família, trabalho, família, ela vai sempre se colocando de lado. Então, se o valor dela é trabalho, provavelmente o que vai entrar em crise é a própria dieta, o próprio peso corporal, a própria atividade física, né? E por aí vai. Então, você tem que, vamos lá, retomando os passos, né? Admitir que você está nessa situação, que você está procrastinando algo muito importante, tentar entender por que você está fazendo isso, né? E já que entendeu, então já vai para ação, já procura um modo de fazer, de agir, tá certo? Por mais que essas desculpas pareçam racionais e lógicas, você não tem que se vender para essas desculpas, tá? Você tem que estar além das desculpas. Então, entender que você pode se sentir muito bem agindo, né? Entender que se você não age, se você só pensa e acha uma desculpa, isso vira um ciclo vicioso. Então você fala assim, eu não vou fazer por causa disso. Então não faz, porque você se deu um motivo para não fazer, né? Então, tentar ir para o outro lado, falar, não, eu preciso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou me sentir bem, eu vou ficar melhor. Olhar, focar a coisa de uma outra forma, por um outro ângulo, né? Então, interromper o padrão, tentar superar mesmo a procrastinação, porque isso virou um hábito seu, né? Não sei há quantos anos você vem procrastinando alguma coisa aí. Às vezes 10, 15 anos, uma semana, 2 horas, enfim. Simplesmente a maneira de começar é parar de falar, parar de pensar e fazer. Então, assim, arregaça as mangas e entra em ação. Isso também alivia o estresse quase que instantaneamente. Só tem um jeito de você saber, fazendo. Então, aqui alguns passos bem simples identifique a tarefa que você precisa ser feito. Identificada, então identifique o que você precisa fazer antes de realizar a tarefa. Se você precisa aprender algo, se você precisa dar ajuda, se você precisa ir em algum lugar, o que você tem que fazer? Então você tem que começar um regime, então você tem que procurar uma nutricionista, você tem que refazer as compras no supermercado, tem que dar uma rapinha na sua geladeira, tirar tudo que for calórico, se matricular na academia, porque a atividade física ajuda no processo de emagrecimento, ver quem pode buscar as crianças, se é um horário que você está na academia, horário de escola das crianças. Então, se organizar, ver se pode sair mais cedo, quando é que você vai fazer isso, depois do serviço, ou se você vai acordar meia hora mais cedo. Enfim, se organizar. Então, assim, você identificou o que tem que fazer, o que tem que ser feito, você identificou qual é o primeiro passo a dar para fazer o que precisa ser feito e, lógico, você tem que se comprometer, né? Em algum momento você tem que dar o primeiro passo, você tem que ir lá e fazer, tá? Eu sei, é difícil quebrar um hábito que já está aí há muito tempo com você, é difícil, precisa de dedicação, leva um pouquinho de tempo também, tá? Mas você precisa entender o que faz você procrastinar, né? Você pode realmente dar os passos que você precisa para mudar, para parar com isso. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai se sentir muito mais confiante, muito mais relaxada, porque até você vai falar assim, nossa, não é mesmo que era um bicho de 7 cabeças? Não era tão difícil assim, às vezes você até tira de letra a coisa. E lógico, vejo o resultado alcançado, né? Assim, sucesso. Então, alcançou a meta, alcançou o objetivo, né? E isso te dá um impulso, te dá uma energia bem bacana, que você vai se sentir ainda mais entusiasta, com vontade de fazer de novo. Você conseguiu finalmente acabar algo que há tempos você nem sequer começava. Então, assim, você vai até olhar para o teu próprio potencial, você vai até se surpreender com a sua capacidade que você subestimou até, né? Isso te dá uma energia bem legal, você se sente mais motivada e eu acho que vale a pena, pelo menos, você realmente tentar, né?
Sabemos que duas coisas, né, em particular, motivam o ser humano, né, o prazer ou a dor. Então, assim, faça uma lista de quanta dor física, emocional você vai ter se você não fizer o que você precisa fazer. E, ao mesmo tempo, quanto prazer isso pode te dar, quanta alegria, qual o senso de realização, se você fizer aquilo, né? Põe na balança, vê qual que pesa mais, tá certo? Acho interessante você também se dar uma recompensa, né? Tipo, yes, eu fiz. Então, ou sai, passeia. Não precisa ser algo caro. Precisa se presentear com alguma coisinha, uma autorrecompensa por você ter dado o primeiro passo ou por você terminado e feito isso, né? Então, se apoiar mesmo, né? Por ter superado, às vezes, um medo irracional, por ter sido corajosa. Então, assim, acho que vale a pena você se dar uma recompensa por ter perseguido os seus sonhos, tá certo? A decisão de parar de procrastinar é talvez uma das decisões mais difíceis e, ao mesmo tempo, um dos passos mais importantes que você pode tomar para melhorar a sua vida e se tornar a pessoa que você realmente deseja ser. Uma pessoa de sucesso. E eu tenho certeza que você é capaz de ser isso. Então, que tal começar agora? Imediatamente agora. Eu vou parar de falar e você vai lá e vai agir. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, publique este podcast e aguarde mais dicas da série Hora de Mudar. Um beijinho e até a próxima.